Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Como vocês devem estar reparando, estamos de casa nova, novos projetos, novos ares e vem coisa muito boa por aí. Hoje vamos estar recebendo aqui uma pessoa fantástica, um grande amigo, um atleta, um empresário e que tem grandes histórias para contar para a gente. Estamos aqui recebendo hoje o Romeu. É um prazer estar aqui com você, Matheus. Bacana demais a casa nova. Pô, que legal. Eu estou estreando aqui o novo cenário, a nova casa. Estou muito feliz de fazer parte aí do teu projeto. Pô, é uma satisfação enorme minha. Eu tô muito feliz. Rome, eu fui estudando sua história, é uma coisa fantástica. Cada vez que a gente estuda um pouquinho mais, descobre algo novo. E hoje nós vamos destrinchar muito sobre isso. Fica à vontade, é só falar aí o que você quer saber. Meu irmão, eu fiquei bobo quando eu comecei a ver a quantidade de títulos, o atleta que tem por trás do empresário, do Bar do Osvaldo, que a gente costuma ir lá e tal, só conhece o Bar do Osvaldo e o dono do Bar do Osvaldo, mas só que tem uma história recheada muito fantástica. Você vem do esporte, né? Sim, Vem das artes marciais, tá sim, certo? sim. E como é que começou essa paixão? Esse fogo ardeu? Como é que foi esse início? Então, na verdade, eu fui trazido para as artes marciais por conta do bullying, né? Porque eu era misturado de negro, eh, nordestino, índio, português, tem tudo isso misturado nesse DNA aqui. Parte de pai, parte de mãe se juntou e saiu eu aqui, né? A verdadeira mistura brasileira. Eu sou a batida do meu pai. Eu sou aquele um pouquinho de cada coisa. E como eu era diferente da maioria dos meninos, dos garotos, sempre mexia, beição, ao cabelo, eu não sei o que lá. E eu tinha uma personalidade muito forte, sempre tive uma personalidade muito forte. Eu acabava apanhando por conta disso. Então, quando eu apanhava, eu não ficava calado, eu continuava provocando. Eu era folgado, né? Aquele pequeno. Arretado. Eu era pequeno. Então eu fui crescendo e via que a necessidade, eu tinha necessidade de me defender. Sim. Porque eu não aguentava mais apanhar, eu falava, eu não podia chegar de maneira nenhuma em casa e falar, pai, eu apanhei, se eu falasse que eu tinha apanhado, eu era capaz de eu apanhar de De novo. novo, né? Então eu tive que virar homenzinho na época já moleque, né? E foi isso que aconteceu. Eu comecei a procurar alguma maneira de me defender. Eu ficava batendo no soco, ficava assistindo Bruce Lee, ficava assistindo um monte de filmes de luta. Eu Chuck era. Norris também? O Chuck Norris foi mais tarde, Mais né? velho. Porque na época o Bruce Lee, porque eu sou bem mais velho do que você, então para você o Chuck Norris é o meu Bruce Lee, Sim. né? O Bruce Lee era um cara fantástico, assim, tinha uns filmes dele que realmente empolgavam, como o Rock, né? O Sim, o Rock rock, pô. o da minha época mesmo, de verdade, que eu comecei a me empenhar mais foi o Rock. Rock 1, Rock 2, Rock 3. O Rock 3 foi o auge, ali eu já praticava Muay Thai, entendeu? Na verdade era o boxe tailandês, e eu realmente me apaixonei pela luta, porque quando eu descobri que eu podia me defender, eu vi que eu não precisava mais bater ou brigar com ninguém, porque eu sabia que tudo que o cara estava fazendo era besteira. Então, realmente, o que me trouxe para a luta foi uma necessidade. E eu sempre aconselho as mães que têm problemas com que os filhos sofrem bullying, né? A procurar um professor sério de artes marciais que vai ensinar seu filho a se defender. Aí tu começou com qual modalidade? Então, eu fiz uma mistura também grande aí, né? Eu comecei com judô, depois eu fui fazer taekwondo, aí fui para capoeira, da capoeira eu fui para Muay Thai, do Muay Thai eu cheguei à faixa preta e aí eu fui treinar jiu-jitsu. Eu fui treinar jiu-jitsu, na verdade eu tinha treinado jiu-jitsu com 15 anos, 14 para 15 anos, mas eu não gostava de ficar agarrado. Meu pai sempre falou, né, dono de bar não pode ficar agarrando ninguém, tem que saber bater, Sim. né? Ele tinha um ditado lá, homem não se segura, homem se dá porrada, né? E porque meu pai era da capoeira, aluno do senhorzinho e tudo Ah, mais. teu pai também foi lutador. Meu pai foi Ih, que lutador. legal. Meu pai foi lutador, lutador brabo. Lutador Caraca, brabo. essa parte E aí é legal de saber, não não, tinha pô. ideia. Então, a minha história já é uma história longa, né? Porque Sim. esse ano que vem eu faço 60 anos. A Que isso, história sério, mano? Caraca. e a história do meu pai, ela começa no começo do século, 1915, quando ele nasceu. Então, se você falar de uma história de um cara que teria hoje 109 anos,
É né? muita história. É muita história. Então, eu nasci já na metade da vida dele, praticamente. Né? Ele estava com 50 anos, eu nasci mais da metade da vida. Então, assim, eu digo para você que é um cara que escreveu uma história muito grande, muito longa. E se eu for trazer a vida do meu pai aqui para a gente poder debulhar aqui a respeito dela, falar dessa Dá um história, livro. 3 livros. Três. 3 livros, 2 documentários e uma minissérie. Não, e a história dele tá entrelaçada na história do país também, né? Sim, 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 Teve a sim. época dele com Vargas e tudo Sim, mais, que a ele gente estava foi batendo aqui segurança lá antes, do né? Getúlio, é derivado justamente dele ter sido da parte de luta, né? Um lutador, um cara muito forte, um cara Caramba, que virou xerife da Barra, xerife no caramba. bom sentido, não é aquele Sim. xerife que o pessoal costuma dizer por aí, não. É um xerife realmente de alguém ia montar alguma coisa, um negócio. Os espanhóis, quando vieram na época para criar alguma coisa aqui, eles procuravam meu pai para saber se eles não iam ser envolvidos em uma situação de falcatrua, se alguém, ou alguém que chegava e falava assim, não pode fazer nada aí, tem que falar comigo, não sei o que lá. E meu pai sabia quem era quem, né? Conhecia Quem cada um. podia fazer. Tem até uma história muito legal que se no Largo da Barra hoje não tem uma favela, porque aí no lugar que a gente mora é Hum, justamente o local onde não tem nenhuma comunidade, não tem uma rocinha, não tem. sim. Por quê? Havia um amigo do meu pai, Onofre Sampaio do Monte, que ele era um policial que era destinado àquela localidade para não deixar que houvesse nenhuma comunidade ali, ninguém construísse nenhuma favela ali, entendeu? E meu pai era um cara que andava junto com esse Onofre Sampaio do Monte para cima e para baixo, e eles faziam esse trabalho de não deixar ninguém construir nada ali, não pode, tal, não sei o que lá, e conscientizava as pessoas. Então, esse agradecimento aí tem que ficar para essa dupla aí também. Caraca, que legal. Não, é porque uma cultura no Rio de Janeiro é impressionante. Onde tem morro, tem É comunidade. verdade, é E não verdade. é querendo falar das pessoas da Não, de comunidade, maneira mas nenhuma, de maneira nenhuma. é um local propício a ter uma certa preocupação. Sim, sim, Pô, a sim. gente vê na Zona Sul, de um lado tem a Rocinha, do lado São Conrado. A Rocinha, ela vai de São Conrado até a Gávea. Ela vai por cima. Eu fui administrador regional da Rocinha. E a Rocinha, ela é a maior comunidade da América Latina. Ela só perde por uma favela do México, Caraca, em tamanho, em extensão e extensão. densidade de gente. É, eu Entendeu? não sei até que ponto é verdade, mas eu ouvi dizer que a população se assemelha à de Portugal. Então são 200 mil O habitantes. habitante é É. gente pra É caraca, muita né? gente, é muita gente. E assim, se você fizer uma comparação da ocupação da Rocinha com a ocupação de qualquer local, por exemplo, a Barra da Tijuca aí tem uma média de 350 mil habitantes, né? Que foi calculado aí há algum tempo atrás. Não sei se aumentou isso, Uhum. se é diferente. Mas se você parar para analisar, olha como é que é espalhado, né? A Barra da A Tijuca e a quantidade Rocinha, como ela é densa, né? densa. Porque se você andar na Rocinha em uma rua, você fala com 100 pessoas, assim, tipo, Mole. mole, pá. Você vai passando, Passando. você vai falando. A Barra da Tijuca, você vai andar numa rua inteira, é capaz de pegar a rua sozinho. Você não tem ninguém, não falar com ninguém. Encontrar uma pessoa passando, uma alma viva passando. A densidade é Entendeu? A densidade completamente é completamente diferente. diferente. É uma coisa absurda. E o que me entristece é justamente pô, ver que ali a falta de informação, às vezes, é muito grande, Muito grande. né? Muito grande. As pessoas informam o que elas querem que as pessoas saibam. Sabe? É o grande É o problema que nós controle temos hoje. populacional total ali. É, Mas aí voltando lá para a história da luta, vambora. como é que Me foi? conduz aí, me conduz de volta que eu já estou lá longe já. Pode, Não, pode me aí. trazer de volta aí para o começo. Então, é que você comentou que seu pai também era lutador, aí Ah, você sim, começou com sim. jiu-jitsu, só que Ah, meu não. pai meu pai não gostava, não gostava que eu não queria que eu fizesse jiu-jitsu, ele queria que eu fizesse outra coisa qualquer, boxe, ele adorava boxe, né? E eu fui fazer isso, fui fazer capoeira, que eu gostava de chutar, eu tinha facilidade de chutar, eu tinha abertura boa, eu tinha velocidade, eu sempre tive um raciocínio muito bom com luta, assim, bom reflexo, né? E eu fui fazer capoeira. Comecei com o mestre Bené, fazer capoeira. Aí um grande amigo meu fazia Muay Thai, que na verdade era boxe tailandês, né? Porque depois que mudou a nomenclatura, o Rodrigo local lá da Prainha, ele era o aluno número 1 do Marco Ruas e ele estava dando aula naquela época e eu fui treinar lá na Corpa de São Conrado. E eu comecei a treinar aquilo ali, eu gostei, eu me achei naquela luta. Eu falei, cara, É meu fantástico, lugar. meu lugar, me dediquei de corpo e alma. Aí comecei a Quantos lutar. anos mais ou menos? Aí eu já tinha 20 anos Ah, já. tá.
Aí eu comecei a lutar, porque eu vim da capoeira, aí na capoeira eu já estava voando também, já chutava muito bem na capoeira, já tinha ido para a Faz quarta parte dos corda, fundamentos também, né? sim. E aí no Muay Thai, no boxe tailandês, eu acabei me encontrando porque o boxe tailandês mistura o chute com o soco, né? É a arte das oito armas, né? São os punhos, os cotovelos, a canela e o joelho, as canelas e o joelho. Então, quando você vai para uma luta dessa, você acaba absorvendo conceitos que você tem, por exemplo, o Muay Thai na Tailândia, ele é feito, pô, o cara é praticamente um monge. O sustento da vida dele vem daquilo ali. Então, assim, tem uma dança, tem um ritual, você tem todo um processo para entrar. E o que nós fazíamos aqui era justamente a mistura do boxe com o taekwondo, que foi o Flávio Entendi. Molina, que através do mestre, que agora não estou me recordando, me perdoe, o grande mestre que trouxe o Muay Thai para o Brasil, mas através do Molina, né, e do Luiz Alves, o Marco Ruas, ele trouxe também essa pegada aí do taekwondo para essa arte que eles estavam criando. Então era uma Entendi. coisa muito nova, uma novidade assim que ninguém sabia o que Ninguém que era, conhecia. ninguém conhecia, né? Aqui no Brasil ninguém conhecia. E a partir daí eu fiquei apaixonado pela luta, eu me dediquei de corpo e alma, ganhei alguns campeonatos, comecei a ganhar os campeonatos, e aí eu comecei a me deparar com a ausência de adversários. Chegou a esse nível. Não, mas não é porque eu era muito bom, Sim, mas eu não tinha adversários porque os caras que estavam na ponta eram os mestres. sim. E eu tive uma evolução rápida. E com essa evolução rápida que eu tive, eu acabei me deparando com um vazio, porque entre os mestres e a A parte de parte de- baixo, tinha lá aquela galera que estava começando a galgar. E até porque era um esporte novo, igual Era um você esporte falou, né? novo, Então era um não esporte deu novo. tempo da galera Não tinha dado chegar a tempo, esse. não tinha dado tempo. Entendi. Eu evolui muito rápido Rápido. e acabei encontrando um limbo ali que eu fiquei sozinho. Então eu Entendi. entrava para lutar e não tinha, às vezes, eu entrava no campeonato, treinava pra caramba e às vezes eu encontrava o espaço vazio, não tinha ninguém para Entendi. lutar. E ganhar por WO não Não era é minha praia, era o que eu entendi. queria. Aí eu fui lutar lá em Curitiba, lutei com o Popeye, que era o número um da shootbox na época, eu perdi, perdi por pontos, né? Uma luta muito dura, uma luta muito bacana. Nessa época já tinha confederação, já era algo, ou era Não, não, amador? não, não, Era amador. tudo amador, tudo muito amador, né? Aí, pô, saí de lá com uma medalha bonita, tenho guardado até hoje essa medalha, tenho muito orgulho dessa luta, que foi uma luta foi bacana, foi disputada, entendeu? Foi uma luta que realmente me mostrou que eu estava Estava no lugar tava no certo. caminho certo, estava fazendo a Isso. coisa certa, porque ele já era faixa preta e eu ainda era faixa azul, então eu estava lutando de faixa preta sem ser faixa preta ainda. Aí, uma coisa que me desmotivou foi quando eu cheguei no Rio. Tinha um campeonato carioca, aí tinha um rapaz que ia lutar comigo, era o Budi, que era um monstro, cara, forte pra caramba. No dia da luta, ele chegou com o braço quebrado. Aí. Quando ele chegou com o braço quebrado, o Ruas ficou brincando Pô. com ele. Qual é, negão? Você quer e tal? Aí ele, pô, tu acha que eu vou amarelar? Não, cara, Ah, com certeza que não, não sei o que lá. Mas aquilo ali realmente me desmotivou muito, porque eu tinha chamado um monte de gente para ir para ver minha pra luta. ver. E aí, quando eu chego lá para Um lutar, eu banho não de água lutei, fria. aí eu tomei um banho de água fria, aí eu ganhei mais umas 2 lutas por WO, e aquilo ali me desanimou demais. Aí eu falei assim, ó, Marco, eu liguei para ele um dia, falei, Marco, eu tô indo, Marco Ruas, né? Sim. Marco, eu tô indo treinar capoeira, tô indo voltar pra Aí tava capoeira voltando pra lá no capoeira. Camisa, porque eu não tô mais afim de ficar, pô, tô desanimado. O Ruas dava aula nas corpores, né? Corpore de São Sim. Conrado, Corpore do Flamengo, Ipanema, Tijuca, e eu tinha que ficar indo de uma por uma para poder treinar. Caraca. Aí me cansei daquilo, falei, cara, não quero mais isso, não é isso que eu vou fazer para minha vida. Um dia que você tiver sua academia, você me chama que eu volto. Aí eu fui pro Camisa, comecei a treinar direto lá no Camisa. O Camisa me recebeu muito bem. É uma equipe fortíssima que ele tinha. Ele estava começando nesse ano que eu entrei, era 88, ele estava criando o Abadá. Abadá Uhum. é o grupo dele, né? Tinha separado da Senzala e estava criando o Abadá. E o Abadá, meu irmão, cresceu pra caramba. E eu tava amarradão. Eu jogo no primeiro batizado, ele já me deu a corda laranja, que é a terceira corda. E já ia, tá me preparando já 6 meses depois, já ia pra corda azul.
né? Porque todo burburinho já dizia que eu ia ganhar a corda azul. E aí, num acidente que eu tive, eu tive um estilhaço de vidro no tendão de Aquiles. Nossa, Aí eu fui fazer a retirada desse estilhaço. Era bomba caseira lá que o sim. pessoal fez, e era dentro de um poste de vidro. E eu tirei o estilhaço, mas no dia que eu tirei o estilhaço, eu fui na academia, que era vício meu de ir, eu era apaixonado Terapia, por. paixão, tá. Eu fui lá quando um amigo veio brincar comigo, chá preto. Aí ele gingou, eu ginguei também, assim, Rompeu tudo. não rompeu, mas naquele movimento, quando eu cheguei em casa de noite, meu pé tava pô, Enorme, uma bola. tava com 3 quilos a mais. Cara, E aí eu falei assim, cara, não, fiquei um mês sem treinar. Eu fui lá na academia, falei, ó, não tá dando pra vir e tal. E naquele momento ali eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Quando eu tive a liberação para poder voltar a treinar, eu senti que eu não estava o mesmo, eu estava lento, o pé ainda doía, e eu precisava fazer a fisioterapia, tipo, eu uhum, precisava ter paciência para poder superar aquele momento ali e voltar. Eu queria voltar sendo quem eu era, mas eu não estava conseguindo nem fazer metade do que eu fazia. sim. E aí eu falei assim, cara, tem que fazer jiu-jitsu, vou lá fazer jiu-jitsu. Aí eu fui na Gracie Barra, que era a academia que eu tinha treinado anteriormente, né, quando jovem. Aquela lá de 15 anos, quando tu tinha Aquela de 15 15 anos. anos, eu voltei lá Voltou. exatamente com o mestre Carlos Gracie Júnior, com a Gracie Barra ainda não era nada disso que é hoje, né? A Gracie Barra era só uma academia, né? Normal, como outras qualquer. E aí eu comecei a treinar lá com a rapaziada, todo mundo me recebeu muito bem. E Então tu havia, acompanhou a família Grace desde o acompanhei, início. eu sou amigo de infância do Renzo. O Renzo é Renzo, Ralph, Ryan, todos eles são meus amigos de infância. Cara, que legal. A tia Vera, a Flavinha, a Kira, nem tinha nascido quando eu fazia parte do clã, da família ali, né? Aquela rapaziada. A gente é amigo do Quebra-Mar ali também, do Quebrão, aquela rapaziada ali que pega onda, todos nós somos já hoje com mais de 50 anos, a grande maioria mais de 50 Caramba. anos, né? Tem ainda uns com 40 e pouquinho, ainda 48, 47. Mas a grande maioria da galera, ele já passou de 50. Então a gente está falando de uma turma aí que Pô, na lendário. década de 80, né, reinou ali no Quebra-Mar, em Uhum. 90 ali, tipo. É porque assim, toda praia tem os seus problemas. Ali no Sim. Quebra-Mar, a galera resolveu, tipo, falar assim: não, aqui os problemas de fora não vão entrar. Tipo, aí criou-se como é que se diz? Um bairrismo ali, né? Sim. Tipo, para vedar, assim, aquela coisa da liberação de determinadas coisas, que na Que época a não gente ficava, que que não não era condizia e tudo ter mais, lugar. e foi uma maneira de proteger os filhos, os menores, e fizeram isso e deu Deu certo, certo. Não entendeu? é à toa que a Barra é o que é A barra, hoje. a barra, a barra é um lugar assim que você vai ali, vai, tipo, leva a família, não tem, Não, eu você tenho não tem amigos de muito, fora do Rio que ele fala, cara, a imagem que eu tinha do Rio de Janeiro é uma, quando eu venho pra Barra é outra. Parece uma é, bolha dentro do Rio de Janeiro. é. É Mas a barra, graça, a é barra tem muitas bolhas, né? A barra criou-se várias bolhas por causa dos condomínios, por causa dos Não, né? eu tô querendo dizer num contexto geral. Tu pega o Rio de Janeiro Sim, como um todo que a gente vê na televisão, é uma coisa. Parece até um espaço de guerra tal. Quando eu trago o pessoal de fora do Rio pra Barra da Tijuca, eles falam, cara, achei que aqui também era aquilo, tiro, é. porrada, bomba, gritaria e tal. Por mais que a gente saiba que tenha hoje algumas Sim, dificuldades e sim, tudo mais, sim, sim, mas é completamente diferente a grande massa sim. do Rio de Janeiro. A barra vem crescendo a partir de 20 anos para cá, né? Sim, Esses 20 anos de crescimento da barra, eles não foram muito bem coordenados, né? Eles perderam, de repente, algumas oportunidades de fazer o que tinha que ser feito para que a barra pudesse crescer melhor, melhor, sim. respirando bem. Por exemplo, a Copacabana, Ipanema, Leblon, tem lá aqueles prédios todos que não tem a ventilação necessária para poder você manter tudo abafado ali naquela, na Zona Sul, né? Eu particularmente não gosto, porque eu gosto de carro, então para tu ir de carro para Zona Sul, Pois é, a Barra, graças a Deus, você só vê prédios nos condomínios, sim. né? O Jardim Oceânico, na região onde nós fomos criados, é só prédio de 3 andares, no máximo mais de 4 andares, tem um ou outro hotel ali que passa de 10 andares. É. Então, pra gente é muito bom, que a Barra você consegue, você chega na Barra, você sente aquele vento Evento, fresco, aquela coisa gostosa, né? Então, assim, é bom você morar na Barra, é bom você cuidar da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um presente. Mas voltando a falar do Marco Ruas, então eu saí do Marco Ruas e fui treinar jiu-jitsu na na Gracie Grace Barra. Bar. E aí, a partir da Gracie Barra, com 24 anos, né? Comecei na faixa branca e aí começaram os campeonatos. As coisas começaram a acontecer quando eu cheguei ali.
né? Porque até ali, então, era um campeonato aqui, um campeonato ali, aí do nada o Carlinhos criou a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, aí começou os campeonatos brasileiros, campeonato. Eu disputava todos. Tipo, todo campeonato que tinha eu disputava. Era uma forma de eu correr atrás daquilo que era o meu sonho de lutar e tudo mais. Eu tinha vontade de fazer MMA. Eu estava treinado e preparado para fazer MMA. Foi o começo do MMA também, né? Foi. Foi. Eu treinava com a galera que lutava, mas eu nunca pratiquei, nunca fiz uma luta de MMA. É uma. Não vou falar que é frustração, porque frustração não é a palavra. Eu Um tenho. desejo, É tipo. um No, projeto. no meu coração eu ainda tenho vontade de fazer. É uma coisa que. Vamos, se tiver algum master aí querendo fazer um Tô nessa, tô MMA, tô caindo pra esse junto, porque desafio. é o que eu fiz a minha vida inteira sem ter lutado como é hoje. Né? Você hoje vê um UFC, você fala, pô, que fantástico, que show, né? Fantástico. Na minha época, você entrava ali para sair no tapa ali, você, meu irmão, levantava a tua corda ali, meu irmão, e E partia para partia pra dentro dentro. e era o que a gente fazia. É o que a gente tinha de melhor, né? Você se colocava ali numa situação de se quebrar todo, porque o outro vinha também com a mesma vontade, né? E para ganhar uma medalhinha, né, de E lata. honra ao mérito, Ah, quase, honra ao aquela mérito, de colégio, honra ao mérito. exatamente, Aí exatamente. com 24 anos foi quando começou essa trajetória Dentro do dentro jiu-jitsu, do dentro do jiu-jitsu, jiu-jitsu. focada pro jiu-jitsu, Sou né? focado pro jiu-jitsu, Que né? terminou no campeonato mundial lá Vice-campeão lutando. mundial, isso aí. Caraca, isso foi fantástico. Foi. E quais foram esses desafios que você viu que dessa trajetória, vamos botar assim, profissional em alto rendimento? Quais foram o quê? Os Os desafios. desafios? Meu desafio, por exemplo, era, por exemplo, eu acordava às 7 horas da manhã, aí eu ia dar uma corrida, né? Fazia toda uma preparação ali, tipo, para poder de 10 horas chegar na academia e treinar, almoçava, tomava café e ia pra academia depois para treinar. Era 10 horas da manhã que era o treino principal do dia, que era o treino que tinha o combate mesmo, né? Então, preparação, tudo mais. Saía dali, ia para casa, almoçava, né? Passava o dia, ia pro bar, via o que tinha que fazer. Aí de noite, de tardinha, 6 e pouco assim, dava mais um treino. Quando era 8 horas, já estava dentro do bar para trabalhar, né? Porque eu trabalhava de quarta a domingo. Então, segunda e terça eram meus dias de folga. Sábado e domingo eu estava trabalhando. Então, assim, a minha vida era trabalhando. Quem me conheceu, eu costumo falar isso, quem me conheceu nos últimos 35 anos, ou me conheceu trabalhando ou treinando, né? Porque eu fiz a opção, essa foi a minha opção de vida. Então, aí tem gente que fala, pô, mas tu tá bem, não sei o que lá. Eu falei assim, eu não saía, eu tava trabalhando ou Ou tava treinando. treinando. Então, você acaba ficando bem, porque eu só engordei depois que eu parei de lutar. Tipo, eu parei de lutar, eu pesava 85 quilos, de 85 quilos eu fui para 100, Caraca. entendeu? Mas assim, me mantenho ainda, eu continuo fazendo atividades, corro, malho, faço algumas atividades ainda. Não treino como eu treinava, nem como eu gostaria de estar treinando, porque eu fiz algumas opções, né? Tipo, eu optei pela política, eu optei por fazer outras coisas e vai te tomando tempo, vai te tomando. É a vida, A vai, vida vai vai tendo te. outras. Filhos, e aí você vai esquecendo de você um pouco, mas você tá sempre naquele. Sempre guardado num cantinho aquilo que é seu, Sim, porque você tem as suas coisas, você tem tem os seus desejos, você tem os seus vontade, seus propósitos, né? propósitos. Então você não larga de vez, você deixa de lado um pouquinho. Aí você fala assim, não estou gostando de como eu estou fazendo. Aí você vai lá e volta pro teu centro, volta pro teu caminho, né? Por exemplo, eu nunca fui um cara de beber. De vez em quando eu saía para tomar um chopp e tal, não sei o que lá, e comecei a criar um vício. Eu falei assim, não, isso aí, Tá um errado. vício não, desculpa, um costume, porque Sim, vício vai além, mas um costume. E o costume te leva ao vício. sim. E aí, antes que eu chegasse no vício, eu falei assim, não, peraí, eu não quero isso para minha vida. Isso não tá me levando a nada. Isso é, tipo, beber uma vez ou outra, tomar um negocinho aqui, um negocinho ali, tudo ótimo. Até porque dono de bar não pode ter isso, né? Porque a facilidade que ele tem Tem ali de de beber todas todas é enorme. enorme. Para levar ele para a ruína, É um passo. é um passo, tanto financeiro como Passo física, físico. né? Porque imagina, vai beber o estoque, Não, né? eu conversei até com o Sandro Barros, ele veio aqui um tempo atrás. Abração, Sandro. Pô, Sandro, muito maneiro, meu irmão. Pô, esse cara é É incrível, brother. incrível, Incrível, incrível. E incrível. É ele unanimidade, tá? Todo mundo gosta do total, Sandro. total. Pô, um cara que eu Gente boa conheci demais. fantástico. Gente Ele boa fala demais. que, pô, às vezes a gente se preocupa com drogas é uma porta de entrada, maconha, isso, aquilo.
quando às vezes é uma bebida que está do lado. É a bebida, a Às vezes bebida, é a a bebida é a bebida, porta de entrada. a verdadeira porta de É. entrada. Mas, voltando, tu falou da tua trajetória, e uma das coisas que é impressionante em todo atleta de alto rendimento. Essa questão de valores, disciplina, o comprometimento com o esporte, porque não é fácil. Uma vida de atleta não é fácil. E você que viveu isso, como é que você via esse mundo ao redor? Porque, pô, você viveu com a família Gracie, alto Sim, rendimento. Eu sim. creio que você também deva ter conhecido atletas de outras áreas que também têm esse histórico de disciplina, de comprometimento, de hombridade, de honra. Quem que você viveu nessa, que você pode falar um pouquinho aqui, se puder falar sobre, né? Ah, posso? De Olha outros só. Vamos exemplos. lá. Um dos meus maiores exemplos dentro da luta é o Marco Ruas, pela determinação e por tudo que ele construiu, tendo a dificuldade que ele teve. A família Gracie é um norte que eu tenho pô, de união, de respeito, sabe? É uma família que tem, assim, uma coisa de honra, uma coisa de... São os samurais, entendeu? Eles são samurais. O Rickson, por exemplo, é um cara que trouxe para todos nós uma forma de olhar diferente a vida, né? O cara que ele superou aí recentemente, está superando recentemente aí um mal de Parkinson, né? Então, um cara que com tudo que aconteceu na vida dele de bom e de ruim, né? Perda do filho, com todas as vitórias, com tudo que ele vem mostrando pra gente, a raça, sabe? Que a vontade de viver e se renovar. E ele está mostrando que cada vez mais ele mostra o mestre que ele é, né? Porque Sim. passar o que ele passou e continuar mostrando Continuar coisas pra gente são para conforme poucos. ele vem mostrando é fantástico. Eu tiro meu chapéu para ele, um grande homem, um grande mestre. Pô, eu tenho muito orgulho de fazer parte da trajetória do que a família dele vem Deixou de deixando pra legado. gente. O meu mestre Carlinhos é um cara que eu aprendi muita coisa com ele, aprendi uma visão de, de, de vida é, muito, muito particular, uma visão que ele me passou isso ao longo do... Você aprende muito jiu-jitsu com o Carlinhos, eu aprendi mais sobre a vida do que a respeito Pode do crer. jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu aprendi com várias pessoas, com o Renzo, com o Jean-Jacques, com os meus amigos, com o Roleta, aprendi com todos eles. Todos eles me ensinaram alguma coisa. Eu aprendi com... Na verdade, o jiu-jitsu você aprende se desafiando. Você vai para cima do cara, o cara devolve para você na mesma intensidade, ou maior, ou até menor. Se for menor, você acaba vencendo e tal, e aquele jogo não para, Sim. né? É um jogo que você tem que vencer você primeiro, para você poder depois sobrepujar o seu adversário. Se você não tiver a capacidade de saber quem você é e o que você está fazendo naquele jogo, você não vence o cara e você passa perrengue o tempo todo, Tudo. você pede para parar, você conhece o seu limite, você conhece o seu medo, você conhece. Você passa a não aceitar, querer. Não, não vou usar esse cara, não, que esse cara é duro. Sabe? Você tem que Sim, saber quem tem que você é. saber. Você tem que entrar no jogo se conhecendo para saber que se aquele cara te oferecer uma resistência maior do que aquela que você está acostumado, você tem que ter a capacidade de Superar. suportar e E superar. superar. O Carlinhos ele falava uma coisa que eu falo hoje para todo mundo: quando fores martelo, bata, mas quando fores bigorna, aguenta. Então essa é a grande lição que eu tive, né? Então assim são pessoas que eu citei aqui que são grandes nomes para mim, né? Meu pai é meu maior exemplo. Eu costumo dizer que eu não tenho ídolos, mas meu pai é o cara que me norteou a minha vida inteira e é a ele que eu tiro meu chapéu todos os dias e agradeço. Pô, legal, muito bacana. E só para fechar aqui na parte do esporte, eu sou atleta também. A primeira vez que eu cheguei numa competição internacional, eu arregalei o olho e falei, não acredito que eu tô aqui. Tu vê gente do mundo inteiro, tu fala, caraca, olha onde eu tô. Como é que foi essa tua chegada assim na tua primeira competição internacional? Olhar, teve aquela sensação, eu tive essa sensação, caraca, é verdade, eu tô aqui mesmo. Então, Como é que foi? eu tenho o Mundial foi aqui no Brasil.
né? O primeiro mundial foi aqui no Brasil. Eu lutei 3 mundiais. Os 3 foram aqui no Brasil. Os 3 que eu lutei foram aqui no Brasil. Hoje em dia o mundial saiu do Brasil, né? Só acontece nos Estados Unidos. Inclusive tem um garoto que está indo lutar agora, o Pan Kids, né? É um garoto maravilhoso. O apelido dele é Bruxo, né? Esse garoto é faixa laranja. Ele tá ganhando tudo, 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 tudo. Pô, esse Bruxo, meu irmão, ele vai longe. E, cara, ele fez uma vaquinha agora para poder viajar para os Estados Unidos, porque ele não tem a condição, ele mora no Rio das Pedras, família, a mãe dele trabalha pra caramba, trabalha no Ortobon, pô, a mulher, meu irmão, raladora, faz tudo pelo filhote, entendeu? E, meu irmão, o garoto é incrível, ele é superação pura, entendeu? E eu quero desejar aqui boa sorte pro Bruxo aí, Bruxo. Manda ver lá, representa a gente. Eles estão conseguindo agora, ele tá fazendo uma vaquinha lá, tô compartilhando lá a vaquinha dele para poder ver se ele consegue. Quando é que é o... O Panquis, acho que é agora dia 20 e pouco, 22. Falta esse mês já. Já é esse mês de julho já. Então, assim, eu falei do Panquids e falei do Bruxo porque eu lembro que a minha primeira vez que eu viajei para lutar o Pan-Americano foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu disputei 3 Pan-Americanos, foram 3 vezes, 2 na Califórnia e uma em Miami, né? Então, assim, o primeiro Pan-Americano eu ganhei, o segundo Pan-Americano eu ganhei, o terceiro eu fiquei em segundo lugar, fui vice. Mas todas as vezes que eu viajei para fora e aquilo ali me fez... eu não sabia falar uma palavra em inglês e quando eu viajei a primeira vez, quando eu voltei, eu falei assim, eu vou me matricular no curso de inglês. Em um ano eu estava falando inglês. Não fluentemente, mas estava falando, já conseguia me comunicar. Depois comecei até a dar aula de jiu-jitsu em inglês também, que já não tinha mais dificuldade nenhuma. Só vi que eu já falava inglês quando eu consegui conversar com uma pessoa nos Estados Unidos pelo telefone. Eu falei assim, agora eu falo inglês mesmo. Porque quando você faz mímica, quando você vai falando com as pessoas que você não dá um jeitinho, né? Tipo, can you give me... Você vai se enrolando ali, você consegue desenrolar, né? Faz uma mímica e você consegue. Mas quando você está no telefone, não tem mímica, não tem nada. Você tem que realmente conseguir fazer o cara entender. Então, eu tenho um costume de quando eu piso no tatame, eu faço todas as minhas lutas, eu sempre fiz isso. Eu piso no tatame e eu olho para a arquibancada, olho para o público, olho para todo mundo. Tipo, eu faço como se eu estivesse desligando aquilo ali e eu piso no tatame e eu faço assim com o pé, assim, ó. Tipo, eu sinto o tatame com o pé. Eu tô aqui, eu falo, graças a Deus eu tô aqui, graças a Deus eu tô nesse lugar. Então, assim, eu me coloco ali presente naquele lugar e ali eu vou fazer. Mental, total. Ali na verdade, a preparação mental é anterior. Ali é a consolidação da preparação. Ali é a preparação, ali é tipo, haja o que houver, eu me preparei para estar aqui, entendeu? Então, nesse momento eu falo assim, agora, graças a Deus eu consegui. Porque você pode se preparar 10 anos para fazer alguma coisa. Se tiver uma lesão no dia anterior, acabou tudo, né? Então, já aconteceu comigo de eu ter uma lesão, eu treinando para lutar com o Rei Diogo no Hotel Nacional, 1993, né? Eu treinando para lutar com o Rei, levei uma pesada na cara, sangrou, faltava uma semana para a luta, eu tive que ficar uma semana sem treinar. Caraca, mas eu só fazia preparação física para poder não perder a força massa muscular, para poder aguentar, né? Tipo, fui lá lutar. Mas assim, eu sabia que eu não tinha me preparado conforme eu tinha que estar preparado, porque eu fui tirado uma semana antes, era quase 2 semanas, fui tirado quase 2 semanas antes. Mas aquilo ali não é uma desculpa para dar luta. Eu sabia que eu poderia ter falado assim, não vou lutar. Mas eu não queria lutar. Então eu fui lá, lutei, perdi e assumo. Eu fiz a minha parte. Sim, mas entendeu? Deu o seu máximo. Dei meu máximo. Dei o meu melhor ali. E é difícil, porque você tem que estar muito bem preparado e você sabe que você vai estar lutando com um cara do mesmo peso, da mesma faixa, sabendo tudo que você sabe, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas vai estar toda a determinação de te vencer, entendeu? Então, meu irmão, é isso. Eu dou graças a Deus, os meus maiores amigos
são aqueles com que... os que mais me conhecem são aqueles que lutaram contra mim. Pô, que legal. É. Maneiro. Aqueles que mais me conhecem, os caras que mais sabem quem eu sou. Porque o amigo é o amigo, né? Mas aquele que lutou Aquele que lutou contra mim, ele sabe quem eu sou. Sabe. Ele me conhece, ele conhece meus medos, ele conhece meus defeitos, conhece tudo, porque eu chego ali, dá força pra caramba e tal, e usa a tua técnica. Pô, são 10 minutos, cara. São 10 minutos, você é agarrado com o cara, meu irmão, e, pô, tentando derrubar. Olha no fundo do teu olho, o cara vai no fundo da tua alma, meu irmão. É no fundo da tua alma. É uma coisa de alma mesmo. Então, quando você passa esse momento essa transição de luta e tudo mais, tanto que quando a luta acaba, você tem uma sensação vai extravasar toda aquela coisa que você estava, porque na hora, antes de lutar, um não olha nem para a cara do outro. Tipo assim, ó. Você não olha, você tipo, tá preparado, você tá tenso, tá buscando entender como é que você vai fazer ali. Acabou a luta, você vai lá, abraça o cara, pô, valeu, meu irmão, obrigado. É a tua alma encontrando a alma do outro, entendeu? Não, isso a gente vê até no UFC, que é impressionante, que ali é como, na minha visão de leigo, é o extremo da luta, que é a mistura de tudo. Pô, tu vê os caras se arrebentando, às vezes, pô, saindo, pingando de sangue, o rosto desfigurado, acabou a luta, dá um abraço, cumprimento Irmão, e tal, terminou. Não tem nada mais sincero do que esse abraço. Eu tô te falando de coração. Não tem. Não tem. Não tem nada mais sincero do que esse coração. Você não tem um pingo de raiva. O cara pode ter te metido a porrada, mas você não tem uma raiva daquele cara. Você sai e fala, tipo, pô, eu poderia ter feito melhor. Toda a coisa vem para você mesmo. Você, tipo, perdeu, poderia ter feito melhor. Ganhou, fala, pô, graças a Deus, eu consegui. Já teve situação, por exemplo, eu nocauteei um cara uma vez, eu dei uma cotovelada e quebrei os 4 dentes da boca dele. Caralho. E detalhe, eu dei a cotovelada, mas o golpe completo era uma cotovelada. Eu dou essa cotovelada no vento e viro para dar essa daqui. Eu errei. Era para dar 2, não era para dar uma. A que era para entrar era a segunda. Ah, tá. Quando eu fiz isso aqui, era para ele sair um pouquinho para trás aqui e eu pegava com a outra. Entendi. Só que eu peguei com a primeira. Tanto que quando pegou, eu senti que isso aqui tinha ido para trás, eu senti que tinha alguma coisa tinha amassado, entendeu? Eu fiz assim, quando eu parei, eu vi a cabeça dele descendo nas cordas, e quando eu olhei assim, eu vi a boca do cara vermelha, meu Deus do céu, eu desci do ringue, junto com ele já desceu na maca, né? Eu desci junto, já desci com ele assim, foi carregado para cima de uma maca. Eu desci falando com ele, meu irmão, desculpa, me perdoa, eu não queria ter feito isso, cara. Marco, volta lá, cara, você ganhou, você é campeão. Eu voltei, subi lá, comemorei assim, tipo, levantei o braço e desci, falei, eu subi ali, mas como se eu não tivesse nada para comemorar, entendeu? Entendi. Peguei a minha medalha e tal, e fui embora. Anos depois, eu encontrei esse cara, eu já tava no jiu-jitsu, eu encontrei esse cara, ele olhou para mim, você lembra de mim? Eu tinha acabado de lutar, eu tinha acabado de ser campeão na Copa Napoleão Veloso, foi o primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu disputei, eu ganhei. E esse cara virou para mim e falou assim, você lembra de mim? Eu não estava reconhecendo ele, mas como se a minha alma estivesse reconhecendo. Eu olhei para ele e falei assim, claro, meu irmão, como é que você tá? Aí ele, pô, tô bem, cara, tô bem aqui. Aí ele mostrou, eu falei assim, cara, ele mesmo. É ele mesmo. Eu não sabia que era ele. Eu falei assim, da boca para fora, mas a minha alma que reconheceu. A minha alma reconheceu ele. Cara, né? Aí eu falei, pô, cara, eu queria muito te pedir perdão por aquilo ali. Ele, não, irmão, eu lembro de tudo que você falou. Eu não sei se você acompanha futebol, mas na Libertadores do ano passado, teve uma situação com o Marcelo. O Marcelo tava driblando, aí teve uma, você lembra disso, não lembra? Do Marcelo quando quebrou a perna do jogador. Eu lembro. Caraca, o sofrimento do Marcelo, tu via na cara. Eu lembro. Ele foi driblando, passou, o juiz deu a falta e tal. Quando ele voltou e viu a perna quebrada do jogador, eu lembro do sofrimento dele, né? Sofrimento bizarro. Ninguém quer machucar o outro. Não, ninguém quer, não entendeu? É o intuito. Você não quer se machucar, você quer ganhar, você não quer se machucar. Mas você entende que é uma pessoa ali do outro lado, não quer machucar, não é o propósito. Por mais que seja luta, não é o propósito. O propósito não é esse. Larissa, qual câmera aqui que é o patrocinador? Pode ser a do meio. Pode ser a do meio? Ou a sua lá do canto. Então vamos para aquela lá. Só aproveitar aqui, pessoal, agradecer ao Laboratório Carrion, que é um dos nossos patrocinadores, referência em exame,
vai na tua casa, você pode ir também no laboratório fazer o exame. E além disso, exames clínicos para os pets. Eles são fantásticos. Agradecer aí demais pela força. E esse projeto aqui tem uma boa parte deles lá. Agradecer a eles. Pessoal, muito obrigado, laboratório. Romeu, agora vamos para um próximo etapa aqui da história que eu, particularmente, antes de conhecer o Romeu, conheci o bar do Oswaldo para depois Sim. conhecer o Romeu. E tem uma história também fantástica por trás disso. Como é que foi? Da onde você lembra assim, pô, o bar do Oswaldo começou aqui? Você tem essa lembrança ou não? Começou antes de você nascer, Acho que foi na primeira mamadeira. na primeira mamadeira? Ó, uma das memórias que eu tenho do bar, logicamente, eu entrando ali no colo da minha mãe, no colo do meu pai, eu já não sei, porque são tantas vezes que eu entrei ali que eu não sei contar, né? É, eu lembro muito que uma coisa que tem um coquinho do Oswaldo, que era um coco misturado com cachaça e canela, que meu pai tirava a água, misturava com a cachaça, a canela e botava dentro do coco de novo, colocava dentro do caixote e deixava enterrado durante 15 dias. Caramba. É. Aquele coquinho ali fez sucesso absoluto. E, e aquilo ali era descartado no lixo lá em casa, né? Caramba. Meu pai, como era uma coisa orgânica, né? Sim, Seja, sim, sim. ele botava, jogava no lixo, botava e deixava ali. E eu ia lá e pegava, quebrava e comia O coco, aquela casquinha do a coco, casquinha do coco. aquela carne do coco, Carne. né? E aí, quando minha mãe descobriu que eu comia a casquinha do coco, ela, menino, você tá maluco? Você vai ficar bêbado? Então assim, eu lembro muito disso, né? Eu lembro de eu ir pro bar, eu me... Lá nós tínhamos, chegou uma época que nós tínhamos 26, quase 30 funcionários lá, né? Todos nordestinos, vindos lá do Ceará e Paraíba, Ceará, assim, a turma toda era de lá. E eu lembro que eu nunca tive diferença, né, com eles. Tipo, Sim. eu não sabia o que que era ser carioca ou o que era ser nordestino, porque eu convivia com eles, De igual para igual. os meus amigos, tanto que em muitos lugares que eu vou, tem gente que fala assim, caraca, meu irmão, pô, tu mó playboy, mas pô, tu se dá bem com todo mundo. Primeiro que eu não sou playboy. Primeiro que eu não sou playboy. Com 11 anos, meu pai botou a vassoura na mão para eu varrer a porta do bar. Então, meu irmão, eu aprendi isso Tá certo. como criança, né? Hoje em dia é proibido. Meu pai seria preso se ele fosse... Para fazer isso. Não, isso é uma coisa que, pô, querendo ou não, traz valores incríveis, né? Com certeza. Pai, eu quero comprar não sei o que lá. Você sabe quanto é que custa? Não. Certo. Então, aí mostrava para mim quanto é que custava. Aí eu tinha que ganhar não sei quantos pontos. Ele falou assim, ó, tem que fazer 20 pontos para você ganhar isso aí. Eu falei, 20 pontos? Aí como é que eu vou ganhar ponto? Não, você vai ganhar ponto. Você tem que fazer por ganhar. Aí de vez em quando eu estava na rua assim, eu falava assim, eu falava uma coisa inteligente, né? Tipo, eu percebia alguma coisa assim, eu falava, porque não sei o que lá, aquela câmera tá filmando. Ele, muito bem, ganhou um ponto. Eu, legal, ganhei um ponto. Aí ficava maquinando na cabeça como é que eu fazia para ganhar outro ponto. Aí eu falava um negócio, ele, acabou de perder um ponto. Meu Deus do céu, como é que eu vou acertar isso? Então, assim, era um cara muito à frente do tempo dele. Um cara que inventou uma batida feita para as mocinhas, numa época que a vodka não era conhecida. Você conhecia a cachaça, você conhecia a caipirinha, mas a caipivódica não existia ainda. Então ele criou uma batida que era uma coisa feita para as mocinhas. A delicadeza dele. Se você conhecesse o Oswaldo hoje, você fala assim, caraca, meu irmão, esse cara é muito forte, E era um cara com uma voz grossa, assim, e aí, meu irmão, tudo bem? Como é que vai você? E aí, Matheus, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai a sua mãe? Vai bem? Tal. Era desse jeito. É um cara que você fala, é bronco, mas era um bronco delicado. Porque ele tinha delicadeza na alma, ele tinha delicadeza de criar coisas, de falar coisas. Quer ver uma coisa que ele falou para mim uma vez? Meu nome é o Rommel, né? Sim. Irving von Rommel, Raposa do Deserto. Você sabe bem quem é, né? E ele um dia virou para mim e falou assim, Rommel, você sabe por que eu botei esse nome de Rommel? Eu falei, não, pai. Por quê? Porque eu queria que você tivesse uma vida doce. Caramba. Mel. Eu falei, caraca, pai, que maneiro. Isso foi a coisa mais... E hoje, né? Olha que legal. E hoje eu tenho uma filha que se chama Maria Mel. Porque uma vez brincando, todo mundo ficou... porque
Romel, 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 não sei o que, virou Tio Mel. As crianças começaram, Sim. Tio Mel, porque para ensinar a falar meu nome, porque todo mundo chama de Romeu. Aí eu criei até um slogan, falei assim, sei que você vai errar o nome, mas se for errar, não é Romeu. Não erra Romeu. Romeu. E não é Romeu, é Romeu. Aí, você separa a sílaba, é Rom, Mel. Tem 2 M, então Rom, Mel. Ah, Mel, Mel, Mel. Aí ficou Tio Tio Mel. Mel. Tio Mel, Tio Mel, Tio Mel. Ela engravidou. Aí nasceu a menina Maria Mel. Aí Maria Mel. É um doce. É uma Caraca, menina. que legal. Aí tem 2, né? Tem a Rafaela, tá com 21 anos, vai fazer 22 agora. E tem a Maria Mel com 10 anos. Caraca. Pô, a distância é longa, né? É, verdade. Caraca, bizarro. Verdade. A distância minha e da minha irmã, mas eu tenho 2 irmãs, uma do meio e uma mais nova. A do meio são 2 anos e meio, a mais nova que são 11 anos de diferença. É, mas maior ainda é a diferença minha para minha irmã. Minha irmã Abigail, ela tem 81 anos e eu tenho 59. Caraca, São 23 anos, 23 anos. 22, 23 anos de diferença. Tem uma época que fica mais. Caraca, bizarro. É. Aí você tava comentando da batida, que é quase um patrimônio histórico da Barra da Tijuca, né? Então, você soube que o bar pegou fogo, né? Sim. 2022, o bar pegou fogo. Nesse momento que o bar ainda estava incendiando, me entra pela porta um vereador, Felipe Michel. Caramba. Ele chegou para mim e falou assim: irmão, eu não bebo, mas eu reconheço que a sua batida é a cara do carioca, a cara do Rio de Janeiro, e eu tô aqui, pô, primeiro para te dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu. E segundo, eu quero ter oportunidade de fazer o mínimo, e eu acho que é o justo a ser feito. Eu quero muito tombar o seu bar como patrimônio da cidade. Você me permite tombar? Eu pedi para ele que fosse um tombamento imaterial. Ele falou assim: tá feito, meu irmão, eu vou levar isso agora. Ele levou e 6 vereadores assinaram lá. E o bar hoje é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Pô, é uma postura nobre, né? Muita Esse- gratidão aí. Pô, que legal, muito bacana isso mesmo. Aí tem a história do amor, do romance. Tem um negócio desse lá, não tem? Então, Que era. o Bar do Osvaldo, né? Tem muita gente que fala assim: o Bar do Osvaldo teve muito sucesso na época por causa da Rua dos Motéis. Sendo que o primeiro motel oficial ali da área foi o próprio Bar do Osvaldo. Por quê? Lá em cima do bar, lá onde pegou fogo, né? Onde os quartos todos foram queimados, né? Naqueles quartos ali, as pessoas pernoitavam. Porque elas vinham de Copacabana, Ipanema, vinham de vários lugares do Rio de Janeiro, né, para beber, para se divertir, e ficavam por ali. E não tinha onde ficar, então tinha lá os quartos que o pessoal pernoitava. Namoravam, pernoitavam, né? Tipo, Luz del Fuego frequentava muito o bar, entendeu? São pessoas que muito famosas. O Chacrinha frequentava o bar, Mussum ia lá, entendeu? Tipo, várias pessoas que passaram por aquela Pelo Bar do transição, Osvaldo ali. por aquela transição ali. O Chacrinha tinha um momento no programa dele, se algum jornalista fizer essa pesquisa aí, eu vou encontrar o Chacrinha falando do Osvaldo, né? Fala assim: alô, alô, Terezinha, quero mandar meu abraço aqui pro meu amigo Osvaldo das Batidas. Então, era seu pai. comum, era comum o Chacrinha fazer essas menções. Imagina, num sábado, domingo, de tarde, o Chacrinha falando do Osvaldo no final de semana, né? Que legal. Então foi Foi um marco histórico. foi um marco histórico. E essa coisa do amor realmente, porque a Joatinga, ela vivia lotada, né, de casais apaixonados, pessoas que casaram por causa de uma batida do Osvaldo, porque, tipo, tem filhos hoje por causa de uma batida do Tem Osvaldo. alguma uma história assim interessante que você possa trazer de um casal? Vini, vou contar aqui, tá? Eu tenho um irmãozão piloto, faixa preta de jiu-jitsu, faixa coral, casca grossa, cria do quebra-mar também. Um dia virou pra mim, tava com o filho dele do lado, virou e falou assim: Romeu, pô, cara, uma vez eu tava saindo, brigando com a minha mulher, cara, e pô, peguei uma garrafa de batida, a gente foi lá pra Joatinga pra brigar e acabou nascendo esse moleque aí, meu irmão. Eu falei: caraca, não acredito. Meu irmão, eu falei: eu vou contar essa parada. Aí são os frutos do Osvaldo até hoje. Não, tem vários frutos do Osvaldo. Ontem uma grande amiga minha, Alessandra Yatsuda, ela fez aniversário e ela comemorou lá e levou vários amigos
do marido dela. E esses amigos todos, eles tinham histórias com a gente lá. Histórias com meu pai, história com, sabe, assim, coisas que aconteceram ao longo da vida deles que estava relacionada com bar. Então, assim, eu fico de queixo caído certas vezes de começar a falar do meu pai e ver o sorriso das pessoas. Já vi gente chorar. Pô, que legal. Já vi gente chorar. Já vi gente, tipo, pô, caramba, meu irmão, nem fala, caraca, tô lembrando. Então, é uma coisa que eu vou levar sempre pra minha vida. O bar tá aí, tá firme e forte, graças a Deus. A gente conseguiu reestruturar o bar, né, depois do incêndio. Foi muito difícil, mas conseguimos. E a gente tá aí, continua aí na luta. Na luta. Esse ano a gente faz 78 anos. Dia 10 de julho agora, é o dia do aniversário do meu pai, é o dia que a gente comemora o aniversário do bar. Pô, que legal. E, Romeu, a gente anotou que você tem paixões. O Sim. Bar do Osvaldo é a principal paixão, depois vem o esporte. E eu soube que tem uma outra paixão aí de duas rodas, Então, junto. na verdade, moto foi uma paixão que desde criança, eu tenho até foto minha em cima de uma lambreta, e meu pai brigando comigo para sair da lambreta rindo. É uma foto muito legal que eu tenho. Tenho duas, eu em cima da lambreta sentado, com o capacete do cara, e a segunda é meu pai já me agarrando, que eu lembro desse dia que eu não queria sair de cima da moto de jeito nenhum. Tinha um vizinho lá, o nosso vizinho lá, o Cláudio Gomes, ele tinha uma moto que era 125, mas eu achava que aquela moto ali era, Enorme. sei lá, uma 800 ou 1000, sei lá, porque a moto ele passava fazendo um barulho assim, eu achava que era uma moto gigante. Para mim era gigante, porque eu era criança e achava que aquela moto era gigante. Da outra vez foi o Jô Soares, ele tinha uma moto de 1000 cilindradas, não sei se era Amazonas, não sei qual era a moto. Eu sei que eu subia na moto, eu ficava doido, porque eu conhecia o filho dele, eu ia lá pro clube e ficava lá, e o Jô Soares tinha aquela moto. E eu ficava olhando aquela moto, ficava fascinado. E aí comecei a gostar da Harley Davidson. E aí eu gostava de todas as motos, né? E tinha um programa na televisão, um cara que saltava Sobre os carros, né? sobre os carros, Ernie Davidson, um negócio desse, não lembro mais o nome era um desenho animado. E tinha também um filme do cara saltando. E, cara, tudo que era coisa de moto eu gostava. E meu pai me deu uma push. Me deu uma Garelli 3 e eu fiquei alucinado com aquilo ali. Eu comecei a andar de moto para cima e para baixo e, pô, aí quando eu fiquei mais velho, meu pai me deu um carro, comprei um carro, um consórcio, eu larguei a moto de lado. Nisso que eu larguei a moto de lado, aquela paixão ficou guardada. Eu não queria ficar também andando de moto, porque eu ficava achando que meu pai ficava preocupado, essas coisas todas. E aí meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu comprei uma moto. Um grande irmão meu tinha comprado uma Shadow, uma Honda, né? Uma Honda Shadow. E aí eu falei para ele assim, Paulo Mero, eu vou comprar uma moto pra gente andar junto. E aí nisso eu comprei a minha moto, comprei uma Suzuki, uma Marauder. E aí eu chamava ele para andar, o Quen também, meu melhor amigo, também comprou, aí a gente começou a andar junto e, pô, tem um lugar maneiro, texano, tá lá o Alex Cohen tocando, tudo mais, e a gente ia lá pro texano e tinha um monte de motociclistas, um monte de gente que se encontrava lá, vários grupos de moto, tudo mais, e a gente conheceu uma galera de Jacarepaguá, Elinho, Adão, não sei o que lá, tudo mais, aí falou assim, pô, vamos fazer um motoclube? Vamos. Aí fizemos uma reunião lá no bar, Paulo Mero sugeriu um nome, chama Brotherhoods, aí a gente criou o Brotherhoods tá aí com 22 anos, 23 anos, né? Foi 2001, então 23 anos, né? É um grupo gigante, hoje eu já não faço mais parte do grupo, mas eu viajei muito com eles, pô, sou grato aí a tudo que eu aprendi com o Brotherhood, e o Magiolo agora me convidou para fazer parte da AMO, Associação de Motociclistas do Rio de Janeiro. Não, o Majolo é fantástico, presidente. O presidente. Ele esteve aqui um tempo atrás, pô, morro de rir com ele. E a história com o TT? Você tem uma proximidade com o TT Garage? TT Garage? Pô, TT Garage são dois. Primeiro foram dois grandes irmãos, né? O Tony e o Tex, né? Que, pô, fundaram aquilo lá, criaram. A TT Garage está com 6 para 7 anos. 6 anos, vai fazer 6 anos. Aí o que eu te digo? Eu te digo o seguinte, irmão. Esses dois caras são dois irmãos que a vida me deu. Né? São dois caras que fazem parte de um grupo também muito antigo, que é o Lobos, são motociclistas de raiz também, né? O Tony foi para Portugal, levou a família para Portugal, e quem entrou lá de sócio foi o Daniel,
Daniel é do Confederados, é um cara também muito envolvido com o meio. E eu conheci muita gente bacana ali, porque ali é onde respira realmente a nata do motociclismo do Rio de Janeiro, né? Pô, que Lugar fantástico. muito bacana. Toca lá muito rock and roll. Pô, vou aparecer. Pô, sou doido pra conhecer lá. Eles são do rock and roll e eu sou do pagode. Eles ficam me sacaneando, mas tudo bem. Mas tá em casa, Tá são em irmãos. casa, tá em casa. Ó, meu, finalizamos, cara. Foi um prazerzão ter você aqui. A gente tem mais aquela câmera ali pra você, cara, deixar sua mensagem final pra. A gente brinca que antigamente aqui no programa, eu costumo falar que antigamente a gente fazia a cartinha, cápsula do tempo, enterrava e deixava. A internet hoje já não precisa mais disso. A gente consegue deixar a mensagem para milhares de anos para frente apenas com vídeo. Então, esse momento é a nossa caixinha do tempo. Fechado. Bom, eu quero agradecer, Matheus, por tudo aí, por todas as perguntas, por todo esse momento que você proporcionou para mim, né? Que já é uma cápsula do tempo, tudo isso que foi falado aqui, porque eu resgatei coisas que estavam lá no passado, coisas que talvez eu nunca tivesse falado antes, né? E eu aprendi uma coisa muito interessante. Se você quer, se você tem um propósito, você tem que suportar o processo. O processo é conhecer cada dia que passa o seu limite. E cada vez que você encontrar o seu limite, você busca quebrar. Porque quando você quebra o seu limite, você sempre vai encontrar um outro limite. Mas não se limite a eles, porque a sua capacidade de enxergar está sempre além daquilo ali que você está enxergando. Porque a vida é isso, a vida é você se descobrir cada vez mais, você buscar entender que você está em aprendizado constante, porque nós estamos aqui numa passagem. Eu não sei quem eu sou de verdade, eu vou descobrir no dia que eu for para o outro lado. Então não é ninguém que vai chegar para mim e falar assim, ó, de acordo com os livros, você é XPTO. Não sei, pode ter uma vírgula no meio do X e um acento circunflexo em cima do O. Então, meu irmão, eu não sei o que eu sou, eu sei que eu estou aqui para aprender. E muito obrigado aí por você ter sido esse cara Pô, que eu que agradeço. tá me ajudando nesse caminho aí. E quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Edinho, que me apresentou a você, porque, Com pô, certeza. sensacional esse cara. Pô, fantástico, Tá tem bom? sido um paizão mentor meu. Isso aí. Tamo junto, meu Pessoal, irmão. muito obrigado pelo episódio de hoje, que vocês acompanharam até o final. Tenho certeza que ficaram até o final, porque a conversa foi fantástica. Próximos episódios e convidados ilustres estão vindo aí, um projeto novo, Casa Nova, como vocês podem ver, tá tudo diferente, vai vir muita coisa boa pela frente. Agradeço e espero todos, sem exceção, e chamem convidados, curtem, comentem, compartilhem, mandem pra avó, pra pai, pra tio, papagaio e periquito, porque coisa boa tá vindo. Muito obrigado, até a próxima.